Oi, gente, pois é, a perseguição política que sempre existiu no Brasil, é bom lembrar que o bolsonarismo não inventou a perseguição política, mas parece que ela está ficando cada vez mais escancarada. E olha só essa notícia do Congresso em Foco. Servidor que criticar órgão em que atua nas redes sociais deve ser punido, diz CGU. Eu vou abordar isso no vídeo de hoje, fazer uma série de comentários, porque eu estou preocupado com essa coisa da perseguição política aos servidores públicos. É uma coisa que realmente é um absurdo, indica um endurecimento do governo e é preocupante. Uma nota técnica publicada pela Controladoria Geral da União, a CGU, defende que a divulgação por servidores federais de opinião acerca de conflitos ou assuntos internos ou de manifestações críticas ao órgão ao qual pertença em suas redes sociais são condutas passíveis de apuração disciplinar. O documento foi assinado no dia 3 de junho e é de responsabilidade da Coordenação Geral de Uniformização de Entendimentos. Olha, assuntos internos e tal, você poderia até tolerar, dizer, olha, realmente coisa interna da instituição, deve se evitar, e isso pode ir para o conselho disciplinar e tal. Agora, manifestação crítica ao órgão ao qual pertença, e se for crítica ao Estado? Você é um funcionário de Estado, e você está fazendo uma crítica ao executivo, por exemplo. Isso vai entrar? Se você fizer uma crítica ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, porque o ministro falou, fez uma enorme bobagem, e você resolve criticar isso nas suas redes sociais, aí não pode também? Muito, essa linguagem aqui é muito perigosa, inadmissível, mas vamos lá. E eu ameaço a liberdade de expressão, uma coisa que quem me conhece aqui no canal sabe que eu defendo com unhas e dentes, né? Mas vamos lá. Essa não é a primeira vez que o tema vem à tona no governo federal. Em maio, uma nota técnica elaborada pela Comissão de Ética do IBAMA também pretendia coibir as manifestações políticas contrárias ao governo nas redes sociais dos agentes ambientais. Ou seja, os agentes ambientais relatando que o ministro Ricardo Salles e outras pessoas ligadas ao governo estão fazendo práticas contra a questão ambiental e eles têm interesse ambiental, mas eles não podem fazer isso porque isso traria a política de Estado. Isso é cala a boca. Isso daí é censura na cara dura. Né? Mas enfim. Em outra ação vista como tentativa de cerceamento da opinião dos servidores federais, o Ministério da Justiça elaborou um dossiê sigiloso contra servidores associados a grupos antifascistas. Eu já fiz um vídeo recente sobre isso, não vou abordar isso de novo nesse vídeo. Se você tem curiosidade sobre isso, vai ver meu outro vídeo sobre isso. Inclusive, aquele vídeo é muito bom porque o governo meio que admitindo que é neofascista mesmo. Né? O vídeo demonstra que eles estão admitindo o caráter neofascista do governo. A nota é uma manifestação interpretativa da CGUNE quanto ao alcance de conteúdos dos artigos 116, inciso 2 e tal, visando especialmente promover a justa adequação desde as hipóteses de condutas irregulares de servidores públicos federais pela má utilização dos meios digitais de comunicação online. Muito amplo isso daí. E olha só as principais conclusões do documento, né? A divulgação pelo servidor de opinião acerca de conflitos ou assuntos internos ou de manifestação crítica ao órgão ao qual pertença em veículos de comunicação virtuais são condutas passíveis de apuração disciplinar. Linguagem problemática. As condutas de servidores que tragam repercussão negativa à imagem e credibilidade de sua instituição na forma à linha anterior caracterizam o descumprimento do dever de lealdade expresso não sei das quantas. Ô, gente, a lealdade maior é com a instituição ou é com o povo brasileiro? Dever de lealdade? Eu tenho dever de lealdade com os cidadãos. Eu espero de um funcionário público que ele tenha um dever de lealdade com o povo brasileiro, no Estado. Aliás, ter dever de lealdade com o Estado é querer que o Estado seja melhor, é criticar quando ele não é. É ter a liberdade de criticar quando ele não é. Se eu colocar uma regra que as pessoas não podem dizer que tem uma coisa errada na gestão, isso daí torna o Estado pior. Torna o Estado mais ineficaz, torna o Estado mais corrupto. É uma coisa absolutamente insana isso aqui.
Se a pessoa está fazendo uma calúnia, dizendo a inverdade, ela sim pode ser processada. Por exemplo, alguém diz sobre a instituição X. Aí você vê nas redes sociais da pessoa. Aí você vai investigar e X é falso. Seja o que for X. Né? Essa pessoa pode ir para o conselho disciplinar e deve ir para o conselho disciplinar porque disse uma inverdade. Mas se o que ela está dizendo é procedente ou passível de ser procedente não é claramente uma inverdade, ela deve ter o direito à opinião dela. E mais do que isso, se a opinião dela ajudar a lançar luzes sobre alguma inadequação nesse órgão, a obrigação do Estado tem que ser não abafar as críticas, mas absorver as críticas para melhorar. Olha a postura de abafamento de crítica. Vamos a outra conclusão. As responsabilidades estatutárias e éticas impostas ao servidor público atuam como circunstâncias limitadoras dos seus interesses privados, permitindo a sua responsabilização disciplinar por condutas irregulares praticadas na esfera privada, desde que essas estejam relacionadas às atribuições do cargo em que se encontra investido. Novamente, linguagem muito aberta. E se, no cargo que ele se encontra investido, ele entender que tem um problema de gestão grave, ele não pode falar que tem um problema de gestão grave? Publicamente? Ele não pode ir para a imprensa? Não pode falar nas redes sociais? Ele tem que ficar quieto? Ele deve ter o direito de expressar a opinião dele. Se ele mentir, ele pode ser processado por isso. Se ele difamar uma pessoa, essa pessoa pode processar ele. Se ele difamar a instituição claramente sem evidências, a instituição pode realizar medidas cabíveis. Mas se ele estiver fazendo uma avaliação técnica ou emitindo simplesmente uma visão em relação ao problema da gestão, isso deve ser respeitado, inclusive porque essa liberdade é fundamental para a instituição melhorar. Enfim. A solução de conflito de entendimento e interesse que extrapolam a esfera comum dos debates de ordem interna deve ordinariamente ocorrer no âmbito do próprio órgão de lotação do servidor, por meio de canais internos competentes. Em alguns casos, sim. Mas se a sua crítica for ao topo do escalão, ao ministro, você vai entrar num canal interno para criticar o ministro? Você vê que isso não tem sentido? Precisa ser deixado claro que você pode criticar o ministro, que você pode criticar o presidente, que você pode criticar as pessoas da gestão, inclusive do seu órgão, que você não gosta do que elas estão fazendo, não gosta das ideias que elas estão defendendo. Senão, isso daqui é limitação clara de liberdade de expressão. Claro que um problema interno vamos saber, você com seu chefe e com aspectos internos do seu órgão, você levar isso para a rede social, que não tem interesse público. Quer dizer, gente de fora do órgão, em geral, pode não ter interesse naquilo dali, pode ser uma picuinha. Ok, você expor aquilo dali pode ser um problema. E você deveria ter falado isso numa reunião interna. Concordo. Mas fora isso, críticas ao Estado, crítica às pessoas que estão realizando a gestão, quando você está falando do conteúdo da gestão, absolutamente legítimo. E não é porque você é funcionário público que de repente você não pode fazer. A identificação funcional do servidor nas mídias sociais por si só não é motivo de responsabilização disciplinar, exigindo, além da efetiva divulgação do conteúdo, a verificação de improvidade no teor das manifestações nele expostas, especialmente no que diz respeito à possível repercussão negativa à imagem ou credibilidade da instituição ou em relação aos seus demais servidores da casa. Olha, eles parecem muito preocupados com esse negócio da imagem aqui a nota, né? Na íntegra, se vocês quiserem ler, né? Lá no Congresso em Foco, o link vai estar no comentário fixado. Eles parecem muito preocupados com essa coisa da imagem. Olha, se você quer ter uma imagem boa, você tem que defender a competência, você tem que defender o aprimoramento, você tem que buscar mais recursos no Estado Federal e nas unidades estaduais, você tem que... Entendeu? É isso que você tem que fazer o esforço. E se a pessoa realizar algo que de fato esteja, como eu disse, caluniando, difamando, e ela não tem como provar o que ela está falando, é possível de entrar no comitê de ética. Mas se ela estiver emitindo a opinião dela sobre o nível da gestão ou erros estratégicos, você dizer que ela não pode emitir, dizer que ela pode ser demitida por causa disso,
E se ela resolver criticar, como eu disse, figuras do alto escalão? Isso também vai ser utilizado contra elas? Eu acho muito perigoso. Você teria que deixar muito claro que a pessoa tem liberdade de expressão, de criticar a direção da gestão, e é apenas quando ela caluniar, quando ela difamar de forma irregular, é que ela vai para o comitê disciplinar ou de ética. O que, aliás, nem precisaria de uma nota nova, porque as nossas leis atuais já consideram esse comportamento um comportamento passivo de processo. Que ele pode ser pode se realizar um processo com base nesse tipo de coisa. Então, para que essa nota? Me parece uma nota de intimidação. Do tipo, ei, vocês aí comecem a ficar falando muito mal da gente, não, senão a gente bota vocês no comitê de ética. Complicado, viu, gente? Muito complicado. Mas enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina. Quero agradecer a Eduarda França, que é a nova apoiadora do canal e agora já faz parte também do grupo de WhatsApp do canal. Então seja bem-vinda, Eduarda. E se você é apoiador e quer fazer parte do grupo de WhatsApp, ou se você é membro do canal e quer fazer parte do grupo de WhatsApp, mande um e-mail para mim que a gente coloca você no grupo do WhatsApp para vocês participarem desse grupo de apoiadores ou no grupo de membros, para a gente ir crescendo esses grupos em que a gente conversa sobre política e tudo mais. Tá certo, então? Um abração e até o próximo vídeo.